Candidatura majoritária dos partidos. Uma vez que o PCdoB e que o PV não apresentou candidatura própria que está dentro da federação. Então, o PT não se sente obrigado em fazer a junção com o pessoal que foi a indicação dos dois partidos da federação. Então, se fala muito na questão das instâncias superiores, né, que aí foi ocorrido em João Pessoa e subiu para Brasília. O companheiro José Lei, ele falou na questão do acordo. Não há uma imposição de que a gente vai ter que fazer esse acordo. E estamos abertos ao acordo. Se o PCdoB ou o PV tivesse apresentado candidatura própria, a gente tinha botado na mesa, tinha sentado, tinha discutido. Agora, a candidatura majoritária do PCdoB e do PV é do PSOL. Não queremos aqui desconsiderar nenhum desses agentes. Agora, nós queremos dizer o seguinte, é nossa posição, né? Não importa se vai às instâncias superiores, que seja. Agora, nós não podemos, de maneira alguma, baixar a cabeça e engolir aquilo que foi acordado não conosco. Bom, diante do impasse, o que é que vai ocorrer? A gente vai seguir conforme estava determinado. Mesmo a gente respeita todos os partidos. Inclusive, ontem eu recebi a nominata do PT, já está toda lançada, está tudo certinho conforme o que vocês nos mandaram. Do PV, a mesma coisa, do PCdoB, a mesma coisa. Na proporcional, está tudo certinho. Na majoritária, como houve divergência do princípio ao fim, quando há divergência, o regulamento, a resolução da federação diz que quando há divergência no município, a gente leva para a estadual. Foi isso que nós fizemos. Quando há divergência na estadual, eles levam para a nacional. A nacional, por sua vez, decidiu pela candidatura do PSOL. Não. Então, diante dos... Não tem documento que diz que o pessoal tem que sair na majoritária. Não tem documento. Tem um documento. O documento está dizendo que tem que ter aliança. A aliança não quer dizer que o pessoal vai para a majoritária. Não existe esse documento. Eu respeito, são opiniões divergentes, mas a gente segue a orientação da estadual. Majoritária sim, cabeça de chapa. A gente segue a orientação da estadual. Tanto por isso, por conta desses impasses, a ata ela já está bem encaminhada, está fechar poucos pontos. Não vamos entregar hoje, nós vamos entregar amanhã. Vou levar para João Pessoa, para a estadual, para a gente resolver essas pendências, essas questões. Porque eles dão uma orientação. A nacional tem a mesma orientação, mas a municipal não chega a um acordo. Então aqui fica o que Nós chegamos a um acordo. Venha com a chapa. Venha para vice que a gente compõe a chapa. Venha para vice. Não, isso não é acordo. Não, isso é uma imposição. A federação. Cadê a militância de vocês? Cadê? A militância de vocês. Cadê a chave? A gente não tem militância. Isso é quantos pessoal tem aqui? Isso é Vamos ver quantos pessoal, quantos PV, vamos ver quantos PT. Quer fazer militância? Cadê a chapa? Dá uma questão de ordem. A chapa. Eu queria dar uma colocação, uma questão de ordem. É o seguinte, todo mundo, a gente vai manter bem a serenidade.
Por quê? Porque se tem algum impasse, esse impasse é conhecido, todo mundo já sabe, e não é resolvido aqui, certo? Vai ter que ficar constado em ato que o impasse. Veja bem, a rigor, naturalmente, eu estou quebrando o ritual porque eu sou do diretório do PT, né, mas eu só queria colocar a questão de ordem até para a gente viabilizar a conclusão dos trabalhos. Se há divergência, ela vai precisar ser registrada em ata, só isso. Né, porque a gente já manifestou publicamente e através dos meios internos da Federação de Partidos, nosso recurso, nossa oposição a uma decisão que incluiu o município de Conde e incluiu no nosso entendimento de forma ilegal. Quer dizer, nós, do PT, lemos a resolução 08 do mês de abril, lemos o Estatuto da Federação e concluímos pelo entendimento de que essa resolução, essa decisão, aliás, da Federação Nacional, ela não se aplica ao PT de Conde. Ela não se aplica. E pelas razões que estão colocadas na nota pública que a gente fez. Então, essa divergência, ela prevalece. E aí, não adianta para nós aqui entrar, porque a gente estamos numa parceria, o PCdoB é um partido que tem uma história, tendo ou não militância aqui nesse município. O PV é um partido que tem história. Então, são organizações, agremiações partidárias que a gente convive, constrói quando é possível, marcha junto quando é possível e não marcha quando não é. Certo? Então, aqui a gente registra esse procedimento, registra a inexistência de um acordo também aqui. Né? O nosso recurso, inclusive a gente colocou a nota no grupo da Federação. E aí, caso a Federação Nacional insista em que a decisão é essa, eles têm que recorrer a outros mecanismos, que seria uma intervenção no partido, no diretório municipal, certo? Feita pelo diretório regional, estadual, e essa indicação nós não tivemos, certo? Porque a nacional ela manda para o estadual, mas quem faz a gestão da federação através da comissão provisória e tudo mais é o Estado, certo? Então, a federação está registrada tendo o nosso camarada Joselei como presidente atual, que é um sistema de rotatividade, acordo que já vem de antes, como presidente da federação. Então, eles vão encaminhar os procedimentos. Se houver uma insistência, como eu disse, nós vamos, enquanto Partido dos Trabalhadores de Conde, judicializar o processo. Tá? Porque nós tivemos esse entendimento com base à luz na documentação que nos está disponibilizada, que é o Estatuto da Federação e que é a Resolução 08 de abril, que rege esse processo eleitoral, na fase pré e na fase eleitoral em si. Então, se não tiver possibilidade simplesmente de excluir o nome do município de Conde, do PT Conde, dessa lista da decisão nacional, que foi o que nós já pedimos, porque foi colocado de maneira equivocada ou apressada, eu não sei, mas foi colocado. É o nosso problema, a gente só vai falar dele, de Conde. Né? Então, se não tiver, nós vamos para a Justiça Eleitoral, porque após a nossa convenção, nós vamos fazer o registro de nossas candidaturas, da candidatura majoritária e das proporcionais. Com relação à lista de proporcionais, não existe nenhuma divergência no interior da federação. Não existe, a gente era para preencher 6 vagas, a gente preencheu 5, certo? E se houver ainda possibilidade, a gente completa essa outra vaga. O ideal é que a federação saia com a chapa completa e a gente vai estar junto, então nós não vamos brigar entre nós, a gente vai resolver questões de entendimento. Por favor, não vamos realmente brigar, a gente tem muito caminho ainda para trilhar, certo? Vamos ficar entre nós e essas divergências, é assim, ó, companheiro, eu não concordo com você, você não concorda comigo, a gente não chegou a nenhuma conclusão aqui, então a gente vai buscar uma terceira instância. No caso, agora não é a Federação Nacional, certo? E não é o Diretório
regional, diretório estadual do partido, é a justiça eleitoral, porque o PT, cada partido tem autonomia para fazer a gestão do processo eleitoral no seu município. O Estado faz no Estado, certo? Todos os municípios, e o governo federal, o federal, faz no nacional. No município, desde que nós tenhamos observado e seguido todo o ritual pré e eleitoral, quem faz a gestão é o diretório municipal, na pessoa do presidente. Você já está entendendo? Então, por favor, vamos mantermos muito tranquilamente e só registrar, tem a nossa advogada, a nossa companheira Renata, que está ali, que vai dar uma palavrinha, mas é isso que eu queria só colocar. Rapidinho, uma questão de ordem, pessoal. Eu vi a Joselei, lá no Sérgio também, presidente do PT. Não, eu queria fazer uma pergunta. Na ata vai sair que a federação aqui municipal, ela ratifica, confirma o nome de Rosildo, é isso. Vamos deixar isso para a instância superior, né? Mas assim, a federação de Conde vai confirmar a candidatura de Rosildo, é isso, e a proporcional, é isso que eu estou entendendo. Veja só, na proporcional, como o Marco falou, está tudo resolvido, né? De consenso, sem problema nenhum. Na questão da majoritária, existe uma orientação, a gente seguiu as revoluções, né? Como trouxe esse impasse, o que é que a gente pode fazer nessas situações? A gente respeita as instâncias partidárias, mas a gente, nós somos maioria, né? Até o Edson perguntou, cadê a militância? Militância existe, você sabe, companheiro, o PT tem militância, o PCdoB é um partido centenário. Nós já pagamos muito no país, muitas mortes. Nós temos uma militância também muito forte. Então, eu acho que o caminho não é esse, é o caminho do consenso, o Marco falou aqui. O que é que a gente pode fazer nessa situação? A gente vai seguir o nosso entendimento geral. A gente está com uma assessoria também jurídica e já nos orientou como proceder. O que Marcos sugeriu já está na ata. Nós vamos consignar que o candidato vai ser do PSOL, porque houve divergência dos três partidos. Um não concordou e nós temos elementos, documentos. Um discordou, os outros dois foram numa linha. A gente vai fazer constar isso em ata e, se for o caso, aí é como o companheiro falou, a gente vai de forma amigável, entre aspas, né? Porque a gente tem que resolver as coisas num acordo. Se vá para a justiça, então. Porque eu não posso resolver uma coisa. Mas você, mais uma partido daqui podia referenciar a Rosildo e deixar esse problema para estadual e nacional. É uma candidata do cidade. Como a gente faz parte da federação, não faz parte da federação, veio para fortalecer os partidos. O referendo dela foi feito nas atas. Por exemplo, nas atas entre os partidos foi feito, só que ninguém não foi para frente. Então, a partir dessa decisão, porque a gente sempre protelou, porque não houve consenso na municipal. Aí foi para a estadual, não houve consenso, e a gente sempre esperando o consenso para a gente seguir todo mundo junto. Mas o consenso depende de quem está aqui. A pergunta é o seguinte, o PCdoB e o PV estão acatando a orientação da estadual. Não, da estadual não. A nacional recorreu. Então, mas está acatando então a orientação de aceitar como candidato na majoritária, na cabeça da chapa, o PSOL, é isso? Isso. Só um minuto. São machistas. Só um minuto. Cadê? Só um minuto. Cadê o pré-candidato Edinho Mendes para dizer pra gente a militância do PT porque ele quer o lugar de Rosildo? Chame ele para falar aqui agora. Não é por aí. Não, eu vi as duas partes. Edinho, cadê Edinho? Democracia é isso. Cadê o Edinho? Ele tá ali, ele pode dizer pra gente porque
que ele quer. Olha, gente, é o seguinte, eu sou vice-presidente do PSOL e nós temos o PCdoB, o PSOL tem militância, só que esta reunião, tanto é que a sala nossa estava superlotada e nós terminamos a nossa convenção e eles saíram. Só que essa reunião da federação, não importa quantos militantes tenha, porque faz parte do quê? Quem vai fazer o aceito ou não aceito são os presidentes de cada partido, mediante o que foi homologado nas convenções dos federados. Entendeu? Então é a partir daí. Marcos disse muito bem, nós vamos recorrer, se precisar vai judicializar. Ótimo, é isso mesmo, o caminho é esse. Agora, a gente precisa seguir a orientação superior. Se caso depois vier alguma coisa lá de cima que não é assim, que é assado, a gente vai aceitar. Então a gente também não pode decidir aqui discordar de uma orientação nacional. Garanto que se fosse o contrário, também vocês não, como vocês não estão aceitando aqui do município, estão fazendo esse processo todinho, que eu acho ótimo, não sou nada contra, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente acredita. Mas a gente, como Josilei disse, vai constar em ata, né, que houve divergência, mas que o PT lançou uma chapa, né, com a candidata e vice. Isso vai constar na ata, por quê? Porque é da federação. E o PT faz parte da federação. Só que vai haver aí o contraponto que nós estamos seguindo a orientação nacional, o PCdoB e o PV. Eu não estou vendo dificuldade nenhuma. Então a gente recorre dentro das possibilidades para poder chegar no impasse, resolver o impasse, seja ele qual for. E o que ficar decidido, nós vamos seguir. Cadê o Edinho para falar? Ele não precisa, o candidato não precisa falar, porque a reunião é da federação, dos presidentes da federação. Não precisa que o candidato fale, eu deixe de falar, não. Não é exigível a presença dele, entendeu? Então é isso. Eu acho que tem. Primeiro, a gente está numa federação com 3 partidos, né? O único partido que apresentou candidatura foi o PT. As coisas não começam de cima para baixo, de baixo para cima, certo? Então, o PV, o pessoal, o PCdoB está falando de uma resolução que implica na ideia de que tem que apoiar aqui. Eu acho muito difícil chegar um documento nacional direcionado ao Conde para que isso tenha esse alinhamento. Até porque em João Pessoa, o pessoal foi indicado para apoiar a candidatura do PT, não foi? Então eu acho que a gente tem que pensar na conjuntura municipal. A gente não está querendo, Joselei, que vocês, por ordem de cabresto, assumam agora que Rosilda é a candidata de vocês e que vocês vão para a rua brigar com Rosilda. Esse não é o entendimento que a gente quer. A gente quer, enquanto federação, que a candidatura de Rosilda ela seja afirmada, ela seja homologada. Se vocês do PV, do PCdoB vão caminhar com o Edinho, aí é um caminho de vocês. A gente não vai impedir que isso aconteça, até porque não tem como impedir, não tem como mudar a cabeça de vocês para que de uma hora para outra vocês agora caminhem com Rosilda. Acredito que o caminho é o seguinte: na federação, a gente só teve uma candidatura que foi colocada. O PCdoB nem o PV não colocou candidatura. Então não existe impasse, existe uma não aceitação, certo? A gente tem um impasse se tivesse um candidato do PCdoB, se tivesse um candidato do PV, mas não tem, certo? Então, assim, o ideal, e aí seria uma construção de ata, que não teria problema, não teria judicialização nenhuma, se a federação homologasse a candidatura de Rosilda e que se tivesse até um espaço dentro da ata para liberar a atuação do PSOL, do PV e do PCdoB, para caminhar com a candidatura do PSOL. Isso sem compor chapa, porque quando se tem a candidatura, vocês não podem compor chapa com o Edinho. Vocês podem apoiar ele tranquilamente. Agora só não podem fazer a composição de chapa. Esse seria o caminho de solução para que a gente não tivesse a necessidade de ampliar esse imbróglio, certo? E se tem esse documento, essa orientação, mostre para a gente. Entendeu? Muito bem. Cadê? Alex, você falou alguma coisa
partido como se só existisse um partido na federação. Veja só, quando falou, não, dentro da federação existe uma candidatura de Rosilda, nossa querida Rosilda, mas veja só, é uma candidatura que surgiu agora, quando a gente já vinha trabalhando desde outubro do ano passado nessa construção. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá. O companheiro Celso, e nós tratamos com ele, e com alguém do PV, e ele é testemunha, pode confirmar aqui, na primeira reunião, lá na casa de Roberto Marcelo, lá em Jacumã, qual foi a discussão dele lá e qual foi a proposta. Tem candidatura própria? Sim. Aí, não. O PCdoB disse não. O PV disse não. O PT disse, nós estamos aguardando o resultado de Márcia. Nós estamos aguardando o resultado de Márcia. Márcia não veio. Na mesma hora eu disse, se Márcia vier, nós assumimos. Gerson estava aqui. Nós assumimos. Se Márcia vier, ela vai para a cabeça e Edinho fica de vice dela. A gente fecha aqui. Ela não veio. Mas quem decide a candidatura do PT é o PT, não somos nós. Então, demorou-se muito tempo até Anselmo, agora, no mês de junho, mais ou menos, Anselmo lançou-se candidato, pré-candidato. Não sei o que aconteceu, menos de um mês ele desistiu. 8 dias depois, lançado Rosilda, um coletivo de mulheres. Eu defendo profundamente, mas são situações diferentes. Eu não sou, alguém falou aí, machista. Não sou machista, não sou homofóbico, não sou uma pessoa tranquila, que aceita e acaba. Muitos me conhecem, Marcos me conhece há um pouco tempo, Alex me conhece, muitos me conhecem, sabe? E essa não é a nossa postura, nunca foi. Então, vamos resolver de forma aliada. A gente faz assim, coloca, e vamos judicializar, não tem jeito. Mas está horrível, porque a gente tem que lutar contra a direita e não entre nós. Não estou entendendo esse passo. Bom dia. Vamos acabar usando, veja só. Eu acho que o companheiro, é o momento, companheiro, da gente tocar os processos. Com todo respeito a todos os pré-candidatos, a Edinho, a Rosilda, a professora Márcia. José, eu estou com um ponto que nós participamos desse processo acontecer, mas o PT todos os trâmites, como deveria ser, de encontro, de prévia, como qualquer partido. Está na federação? Tá, mas quem é na federação? PCdoB, PT e PV, ponto. Se a dissidência do PV, do PT e do PCdoB é a dissidência deles, você está entendendo? Por qualquer afinidade com os demais candidatos, é deles, não está se questionando. Mas está se questionando porque o PT apresentou. Se está aqui o Marconi, se o PCdoB não, a gente também quer implantar uma coisa, seria esse passo como a Alex colocou aqui. Mas o que está se vislumbrando, nacional e etc., é o PV, é o PCdoB e o PV por interesse, viu? Não é por federação, é por interesse. Você está entendendo? Pode ter o respeito, pode, mas assim, isso é por interesse. A Edinho que se tem, mas é o seguinte. Está divergente da federação. E o PT fez outro trampo com a companheira Rosilda. Não tem nada diferente. Então, se tem, como a Alex colocou, o interesse do PCdoB e do PV apoia ali, ninguém está questionando. Está questionando que a candidatura de Rosilda seguiu todos os trampos. E você é conhecedor disso. Quem é partidário é conhecedor disso. Ninguém está falando isso. E ainda mais, o PT está dizendo o seguinte: não tem problema se a DIN for subir se Rosilda. Tem lealdade maior do que essa? Não. Não tem, pô. Não, companheiro, aqui, veja só, nós estamos. Sim, mas nós estamos no momento de construção, é isso. Não, José, tu está no momento oficial. Veja bem, aí você está sincerando a ele que ia falar uma coisa que não tem nada a ver. Sim, mas no momento. Não, mas tem uma pessoa. Sim, nós estamos discutindo uma coisa que é de interesse coletivo, companheiro. É de interesse coletivo. Tem? Aí o seguinte, não. O que nós estamos querendo?
O que nós estamos querendo aqui é a parcialidade e interesse. Não, se a gente tem interesse em compor, compõe. O PT está vendo isso. O PCdoB e o PV está divergindo. Nesse sentido de apoiadinho. Ninguém está nem questionando isso, mas a gente quer homologar a candidatura de Rosilda, porque o PT apresentou tanto aqui, vai lá nacionalmente, que está isso lá, entendeu? Então não tem para que esse conflito, essas discussões. Agora sim, o bom entendimento está faltando do PCdoB e do PV, é isso. Veja só, como eu já estava para fazer isso. Como não há entendimento, não adianta a gente levar adiante, então a gente vai encerrar o processo aqui e vamos seguir o curso. O PT faz a inscrição, judicializa, a federação vai trabalhar de outra forma. Não é bem assim não. A reserva é encerrada porque eles estão uma adianta. A gente se encerra amanhã. Peraí que a gente vai falar para as pendentes. Tem falas pendentes. Eu pedi a palavra também. Antes de encerrar, eu pedi também a palavra. Com licença, saudando a todos, todas e todos, né? Um amoroso bom dia, quase boa tarde. Eu queria, como uma pessoa formada em história, e é muito amante de documentos e também como autista, eu gostaria de ler o documento da Nacional, só para deixar isso um pouco evidente, para quem ainda não teve acesso, possa encaminhar para todo mundo também. Com licença. Aprovação de candidaturas e coligações para as eleições de 2024. Decisão. A Comissão Executiva Nacional da Federação Brasil da Esperança Fé Brasil, no exercício de atribuição prevista no artigo 11 da Resolução número 824, aprovado pela Assembleia Geral, decide, por unanimidade, em decorrência da reunião realizada no dia 29 de julho de 2024, aprovar integralmente as propostas de formação de coligação de composição das chapas majoritárias dos seguintes municípios, obviamente que eu vou ler só do município que fazemos parte. Conde, PV Conde, coligação majoritária com o PSOL. Esse é o que fala o documento. Então, é muito importante, está falando coligação majoritária, cabeça de chapa e vice, com o PSOL, ou seja, junto. Quem vai ficar na cabeça de chapa, quem vai ficar no vice, o documento não fala. Então, assim, eu sou uma pessoa, como autista, extremamente com dificuldade de falsear informações. Então, o documento fala, sim, que deve haver coligação majoritária do PT com o PSOL. Não fala em nenhum momento quem é cabeça de chapa e quem é vice. Nesse documento, se tiver outros, né, como não está sendo, eu não estou falando agora nesse momento também a partir do PSOL ou do PT, hoje, estou falando aqui em nome da Nova Frente Popular, que é um movimento que já tem praticamente 2 meses, que já reuniu todos os diretórios, todos os partidos do diretório, que se pronunciaram favoráveis à Nova Frente Popular. PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede. E também é possível aproximação com o PDT, como já foi alinhavado por algumas pessoas. O que eu quero dizer é, independente de entendimentos a partir desse documento, e o que é documento, né? Se a questão não chega a um acordo, é o que foi muito bem explicado, judicialize-se, mas divididas, cairemos. Se alguém tem dúvida disso, quer entregar de bandeja para quem já está aí, ótimo, briguem, digladiem-se. Se não, pensemos em fazer alguma coisa juntos. A ideia da Nova Frente Popular está aí, todo mundo é extremamente convidado a participar, tem um grupo de WhatsApp, pode me chamar. O que eu quero dizer, independente de ter uma chapa única, e todo mundo sabe a minha opinião
sobre chapa única, que há 2 meses eu tenho falado, inclusive de quem deveria encabeçar a chapa. Todo mundo sabe a opinião, eleitoralmente, né? Todo mundo sabe, e não cabe aqui falar, mas todo mundo sabe. E, independente de ter uma chapa única ou 2 chapas para a majoritária, o necessário é que nós unamos as chapas proporcionais, porque unidos somos mais fortes, não é isso? Podem matar uma flor, na primavera não. E que tenhamos um programa único, né, dessas 2 federações e de quem tiver, os coletivos que estiverem conosco, Juventude do Pessoal, Mulheres do Pessoal, Mulheres do PT, e aí por diante. Eu quero só dizer, vamos nos apaziguar, não somos pessoas inimigas, irmãos, pelo amor de Deus. Um aqui é meu filho, outro já foi ex, outro não sei o quê. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. A ideia da nova Frente Popular é essa. Façamos juntos. Juntos. Agora, o que os diretórios vão combinar, se a Dina vai ser vice, se Rosilda vai ser vice. Já não que se judicialize, veja o que vai acontecer, que aconteça o melhor, e o melhor só vai acontecer se a gente estiver junto. Vai falar, Marcos, e eu vou encerrar, certo? Ok. Nós vamos encerrar. Pessoal, é o seguinte, a decisão nacional se reporta ao artigo 11, né, da resolução 08 de 3 de abril de 2024, sobre esse processo eleitoral. O artigo 11 diz o seguinte: a fase pré-eleitoral observará o seguinte calendário: 1. De 20 de 5 de 2024 até 16 de 6 de 2024 para a Comissão Provisória Municipal decidir sobre as candidaturas e eventual coligação majoritária nos municípios com até 200 mil habitantes, que é o ponto. Certo? Não existe ata, certo? Não existe nenhum registro oficial, formal, de acordo até essa data. Então, essa, para nós de Conde, essa já é letra morta, essa parte. A outra, né? A Comissão Executiva, o 2, de 20 de 5 de 2024 até 26 de 6 de 2024 para a Comissão Provisória Estadual e a Comissão Executiva Nacional homologar as decisões das comissões provisórias municipais. Então, veja bem, não houve acordo, não tem registro em ata da existência de nenhum acordo e, por isso, essa decisão nacional, ela não se aplica para o Conde. E aí tem mais, que é anterior, porque a gente está falando aqui, José, de um processo que é jurídico, mas ele é primeiro político. E a responsabilidade aqui, por qualquer fragilidade de uma candidatura progressista, certo? Não é de uma decisão nacional, não é de uma intervenção da vontade de A ou de B, é dos grupos de esquerdas que estão aqui no município. E aí nós, em nenhum momento, nos indispomos, mesmo fora do calendário da fase pré-eleitoral, de discutir com o PSOL, ou com o PDT, ou com quem nos procurou, sobre a possibilidade de uma coligação. Certo? Mas não houve progresso nisso e não houve registro nenhum em ata, em nenhum desses momentos. E aí, o que vale é a resolução mesmo. Mas a resolução, ela diz o seguinte, a decisão do órgão da federação será tomada de acordo com os procedimentos estatutários e regulamentares, que é o Estatuto da Federação, e que diz que tem que ser procurada decisões nos membros da própria federação, PT, PCdoB e PV, em consenso. Também não há registro dessa procura, certo? O
PT segue o calendário de eleições desde abril, o encontro municipal e todos divulgados e informados aos 4 ventos desse país. Aí, as decisões das comissões provisórias derivam do consenso político obtido entre os partidos associados. Isso significa que a federação, e eu quero que fique consignado em ata, certo? Através da sua presidência, ela não pode enviar a não homologação ou o desconhecimento de que o PT, como membro da federação, como federado, tem uma candidatura majoritária. Certo? Então, isso tem que ficar consignado em ata, que não houve consenso dentro da federação. E só isso. Se tem acordo com o pessoal, não sei o que, isso não interessa, porque não houve nenhum tipo de acordo formal. Certo? Aí, seguindo aqui, só para concluir, certo? Seguindo aqui, a posição aprovada através do processo decisório da federação será observada pelos seus órgãos e pelos partidos associados, no caso do PCdoB e PV, devendo ser submetida e homologada à convenção eleitoral, que é essa que está vendo aqui, certo? Sob pena de anulação ou intervenção, certo? Então, ainda tem mais aqui, que diz respeito à autonomia das agremiações partidárias em tomarem suas decisões, certo? Então, toda decisão da federação, ela não pode ignorar ou desrespeitar, certo? A autonomia dos partidos. Então, o PCdoB pode se omitir, como já foi dito, o PV pode se omitir, como já foi dito, mas ela não pode passar por cima ou desrespeitar a autonomia do Partido dos Trabalhadores aqui no município do Conde. E por isso, certo? Por isso, não vai prevalecer uma decisão de respeito à nacional, não sei o quê. Vai ser consignado em ata, que é o que nós queremos, que a gente está, enquanto presidente e tudo mais, para assinar essa ata ou não, certo? A gente está aqui enquanto um partido federado. Então, o direito de um partido federado, ele é superior a qualquer coordenação, certo? E ele é igual a todos os outros partidos federados que estão aqui. Como não houve divergência, não tem registro documentado de nenhum tipo de acordo, o que prevalece é essa regra, que é criada por nós. E aí, o desastre é se a gente, enquanto PT, para nos fazer respeitar e valer a nossa decisão democraticamente conduzida, o desastre é a gente ter que recorrer judicialmente. E não só para os partidos a nível local, certo? É para o Estado e é para o nacional, que tem conhecimento da nota contestando essa decisão. Certo? Se não fizeram outra ainda, eu não sei. Mas o texto eu aconselho todo mundo ler, é nítido, certo? É nítido e é internamente a nossa Constituição. É a lei política que nós fizemos para nós. Né? E aí, nenhum partido pode, integrante da federação, desrespeitar isso. É isso. Bom, diante do impasse, nós vamos encerrar aqui e dar os encaminhamentos sequentes. Agora, consignando em ato nossa não, vamos consignar, com certeza, em ata, funcionamento. Agora, veja só, eu queria saber com relação ao proporcional, se o PT vai dar um encaminhamento ou se vai ser através da federação. Porque a gente vai inserir tudo no Candex. Tudo, a proporcional e a majoritária. O encaminhamento da federação. Porque você sempre fala algumas coisas, a gente faz por aqui, vocês fazem aí. Não, isso então, foi local de convenção, não. Local de convenção, veja bem, estatutariamente a tarefa da federação é fazer esses encaminhamentos. E a gente também quer que isso fique consignado em ata. A chapa majoritária do PT foi definida, consta na nossa ata e é encaminhada para a federação. A federação tem a tarefa estatutária de fazer esses registros, tanto das proporcionais como da majoritária.
Com divergência ou sem divergência, ela tem essa tarefa, porque é a obrigação estatutária dela que está aqui. Nessa lei também que foi feita por Santa Inês. Bom, então, já é uma boa tarde para todos. Eu declarei encerrada aqui a sessão e vamos para frente, né? A gente gostaria de ler a ata. Não, a ata vocês vão ler antes de assinar, com certeza. Eu queria só um ponto aqui onde a gente possa se encontrar amanhã. Pode ser. Não, isso é um golpe. Não, e agora. Por quê? Não vai dar calma. Eu declarei encerrado, está encerrado. Porque o problema é o seguinte, a gente tem 24 horas, eu não sou obrigado a enviar agora, tá certo? Então, vamos ter calma, não adianta trabalhar com pressão, porque... Você vai amanhã na convenção aí da mulher, vai ter esse contrato. Amanhã é convenção aí, ó, da mulher. Aqui vai se encontrar onde? Aqui? Tudo certo, se encontrar aqui. Pode ser lá na casa do seu Marcos, pode ser lá no Vilar, não tem definir aqui não, mas pode ser assim. Então, uma boa tarde a todos. Aonde?